Boa noite a todos e a todas. Saúdo inicialmente a colega de conselho, a doutora Carla Meura, as nossas palestrantes de hoje, a doutora Bruna Rosa, a doutora Maura Elisiane e a nossa mediadora, a doutora Letícia Padilha. Agradeço também ao presidente Ricardo Breyer e à coordenadora das comissões, doutora Fabiana Bart, por todo o apoio para a realização do presente evento. Agradeço também a toda a equipe da TI, da OAB-RS, por todo o planejamento e execução. Hoje é uma noite especial. Estamos novamente reunidas, eu como presidente da CMA e a colega Carla Meura como presidente da CEIR. O presente evento ocorre a convite da CMA através de seu GT em defesa das mulheres, coordenado pela doutora Camila Feoli Leal. Como integrantes da Comissão da Mulher Advogada até 2018, presidida pela nossa querida Beatriz Perufo, que acho que hoje nos acompanha, realizamos eu e a colega Carla nosso primeiro evento juntas na FADERGS. Na ocasião, fizemos reunião no meu escritório, planejando, conversando, enfim, unindo o trabalho institucional a momentos de excelente convívio entre as colegas. Outros eventos vieram e nossos trabalhos institucionais cresceram de forma exponencial, junto também às comissões e ao nosso conselho seccional. A pauta racial, que fundamenta e motiva a realização do presente evento, tema que me é muito caro, como sempre esteve no planejamento da CMA. Os momentos vão se sucedendo e as situações de racismo seguem se manifestando na sociedade. Na CMA, o tema passou a ser abordado de forma diversa, incluindo as advogadas negras nas atividades rotineiras da CMA. Assim ocorreu nos eventos de novembro de 2019, onde a CMA foi representada com excelência pela doutora Letícia Padilha, hoje nossa mediadora, e também integrante da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão. Em maio de 2020, já no cenário pandêmico, a CMA realizou o primeiro evento virtual regional do Brasil com as CMAs do Paraná e de Santa Catarina. Na ocasião, a CMA foi representada pela doutora Líbia Suzana da Silva, abordando a temática do racismo também com muita propriedade. Desde então, os nossos debates se intensificaram em torno das questões raciais dentro da Comissão da Mulher Advogada e sempre orientadas pelas queridas colegas já referidas, doutora Líbia e doutora Letícia. Em uma de nossas reuniões ordinárias, definimos a criação de um novo GT na CMA para se ocupar, então, da pauta racial. A coordenação do GT ficou a critério da colega Líbia, assessorada pela colega Letícia, e para o qual as colegas debateram o nome do grupo e os objetivos do trabalho. Foi criado, assim, o GT Antirracismo com os seguintes objetivos: promover o acolhimento e a visibilidade das advogadas negras nos GTs da CMA, proporcionar a participação, a representatividade das advogadas negras nos GTs da CMA e realizar ações e eventos que incluam as advogadas negras nas suas áreas jurídicas de atuação. Em reunião realizada com a Comissão Nacional da Mulher Advogada, constatamos que a iniciativa de criar um GT antirracismo é pioneira no Brasil. E seria uma honra para a CMA se a iniciativa se multiplicar no país e até mesmo dentro de outras comissões da OAB, porque a pauta não é exclusiva da CMA. Muito temos conversado sobre o racismo, fizemos diversas reuniões, inclusive para a abordagem do presente evento, mas o racismo ainda está muito arraigado no cenário nacional. E não se restringe aos casos policiais, administrativos, atendimentos nas delegacias, nos foros, mas até mesmo, e muito tragicamente, em situações como a ocorrida com o menino Miguel, em Recife.
Então, reputamos ser necessário e não apenas repetir as palavras de Angela Davis, mas executá-las, de forma a sermos efetivamente antirracistas em todas as esferas da vida. Não querendo adentrar aqui nos temas das nossas brilhantes palestrantes de hoje e de amanhã, empenho de lembrar que o recorte racial tem sido muito avaliado nos temas de violência doméstica, já que as mulheres negras têm sido muito atingidas em número consideravelmente maior do que as mulheres de outras etnias. O debate será rico e é muito importante. Então, vamos unir os nossos esforços. A CMA aproveita o ensejo para convidar as colegas negras e não negras que queiram se integrar ao GT Antirracismo, passando assim também a atuar na CMA. Nós vamos esperar por todas que quiserem se agregar a este trabalho. São todas muito bem-vindas. Eu desejo um ótimo evento a todos e todas e passo a palavra para minha colega de conselho e presidente da Comissão da Igualdade Racial, doutora Carla Melra. Prazer estar contigo hoje, Carla. Boa noite, doutora Cláudia, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês também. Eu inicio agradecendo, doutora Cláudia, toda a deferência, todo o respeito, todo o carinho com o nosso trabalho. É muito importante ter a sua parceria, o seu comprometimento e o seu respeito com a nossa Comissão Especial da Igualdade Racial. Eu começo a nossa conversa saudando a nossa ancestralidade, agradecendo a todas as mulheres negras que vieram antes de nós, que sofreram muito mais do que nós sofremos e muito mais do que nós aguentamos cotidianamente, mas que fizeram estrada para que nós pudéssemos passar com mais alegria, com mais leveza, com mais firmeza e convicção nos nossos propósitos. Geralmente, quando eu falo da comissão, quando eu faço essa apresentação, e quem já nos assistiu deve ter ouvido falar, e eu peço a compreensão, porque eu vou sempre repetir, nós chamamos a nossa querida comissão de... Quando escrevemos, nós escrevemos sobre a comissão de uma maneira diferenciada. Nós separamos algumas sílabas. Por exemplo, nós falamos co, de CO, hífen, missão. Porque nós entendemos, nós acreditamos e nós sabemos que essa missão, essa comissão faz parte de um projeto da nossa ancestralidade. Então, nós temos uma missão coletiva. Então, por isso, é uma honra estar nesta noite com vocês. É uma alegria compartilhar esse espaço. E eu gostaria muito que esse encontro fosse presencial. Eu queria muito olhar nos olhos de cada uma e de cada um que está nos assistindo. Mas nós entendemos as dificuldades no momento, nós entendemos as limitações e vamos nos adequando com muita resiliência, que está na essência da mulher negra, né? A resistência, a resiliência, a forma de enfrentar os percalços, sempre com muita serenidade, né? Sempre com muita harmonia, trabalhando o nosso princípio ancestral da circularidade e das decisões coletivas. Então, eu agradeço imensamente as mais de 300 inscrições que nós tivemos. Todas vocês fazem parte desse trabalho. E o nosso trabalho só faz sentido porque nós temos esse retorno. Eu também quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Camila Feoli, grande idealizadora desse projeto, que se dedica, né, na advocacia com muito comprometimento no atendimento e na defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, Camila, quando procurou a Bruna, e também agradeço publicamente a doutora Bruna Soares da Rosa, que são as coordenadoras, né, nos respectivos GT, CMA e Comissão da Igualdade Racial, que a Bruna imediatamente e incondicionalmente apoiou o projeto da Camila, apoiou a ideia, e juntas elas construíram esse projeto. Depois trouxeram para o coletivo, nós também acolhemos.
e depois também Líbia se somou na luta, e foi um trabalho maravilhoso, foi uma trajetória muito rica, com muitos e muitos e muitos aprendizados. E hoje nós estamos aqui para colher os bons frutos dessa construção. Também gostaria de agradecer doutora Luciana Almeida da Silva Teixeira e doutora Milena Satos, coordenadoras e, aliás, mediadoras do grupo de estudos Direito e Gênero, realizado pela ESA, nossa Escola Superior da Advocacia. Também mandar um beijo para a nossa diretora da ESA, a doutora Rosângela Rezer, sempre muito parceira das comissões. E então, a Luciana e Milena, nós conversamos e nos demos conta que tínhamos agendado o evento para o mesmo dia e mesmo horário. E como nós, mulheres, somos mulheres unidas, somos mulheres que trabalhamos pela construção do bem-estar da nossa coletividade, nós não focamos no problema. Ter um evento no mesmo dia e no mesmo horário não foi um problema para nós. O que nós pensamos? Vamos convidar o grupo de estudos. E, para nossa alegria, a Luciana Teixeira e a Milena Sasso fizeram os contatos necessários, conversaram com a nossa querida Fernanda Osório e toda a diretoria da ESA, que também acolheu esse nosso pedido. E hoje nós estamos aqui também sendo assistidas e prestigiadas por todo o grupo de estudo Direito e Gênero. Então, dou as minhas saudações muito especiais também a todas as alunas, e não sei se tem meninos, mas alunos também, espero que tenha, porque o tema de gênero tem que ser debatido pelos homens, assim como o racismo tem que ser debatido pelas pessoas não negras. Então, quero acolher com muito carinho, com muita alegria e com muita gratidão todas e todos os integrantes do grupo de estudos Direito e Gênero da Escola Superior da Advocacia. Também agradecer a compreensão, a solidariedade da colega que iria palestrar no grupo de estudos, que é a Caroline Montiel, uma estudiosa, pesquisadora, pessoa extremamente qualificada, que nós vamos, inclusive, marcar um outro evento, viu, Carol? Fica bem tranquila que a gente vai contar com o teu apoio e com os teus conhecimentos. É importante que a gente tenha esse espaço de compartilhamento. E a gente vai marcar uma outra data, mas ficamos muito felizes com essa parceria. Também deixar o nosso abraço, a nossa gratidão a toda a equipe de colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, ao setor de comunicação, que tem uma parceria sempre com a Comissão Especial da Igualdade Racial, porque nós, enquanto comissão, somos um órgão auxiliar da presidência e nós temos a missão, o dever, de estar atentos e atentas para fazer as observações necessárias para que todo o material, para que a gente tenha a visibilidade que a gente busca nessa construção. Nós trabalhamos muito, nós estudamos para que pesquisamos e atuamos para que as nossas ações dialoguem com a nossa teoria, para que o que a gente fala tenha sentido, é necessário que as nossas ações estejam de acordo com o que a gente fala. Então, nesse sentido, toda a equipe da OAB sempre é muito parceira, sempre nos escuta e acolhe as nossas solicitações, porque sabe que a solicitação nunca é minha. Quando a Carla pede, não é porque a Carla acha ou porque a Carla quer, é porque tem um coletivo que tem esses encaminhamentos, que tem uma leitura de mundo um pouco diferente do que talvez a leitura de mundo que está posta. E é que nós estamos aqui justamente para isso, para quebrar os paradigmas, para enfrentar os desafios, contornar sempre com muita alegria, com muita suavidade, sempre cuidando da nossa saúde mental. Também quero registrar o meu agradecimento à nossa grande referência, inclusive também citada pela doutora Cláudia Sobreiro, a doutora Beatriz Perufo, que é uma sumidade no que se refere a tratar de mulheres, a respeitar mulheres, a dialogar e construir abertamente. Então, Beatriz deixou esse legado maravilhoso. Beatriz, desde o início, desde 2015, 2016, já
estava pensando junto conosco políticas institucionais de combate ao racismo, políticas institucionais de promoção da equidade entre mulheres, porque também tem a compreensão, assim como nós, né, que quando a gente abre espaço para mulheres, e nesse sentido, gratidão a Beatriz Perufo e ao nosso querido presidente Ricardo Breyer, que é outro parceiro incondicional que acompanha, que fortalece as ações da Comissão Especial da Igualdade Racial, que compartilha os espaços de poder, que orienta as ações, que pensa conosco as melhores alternativas para que possamos efetivar as políticas institucionais de combate ao racismo e de combate ao machismo, porque essas opressões andam juntas e é necessário que nós estejamos atentas sempre, constantemente, para que não caiamos em armadilhas. Então, encerrando os meus agradecimentos, né, eu gostaria de referir também o nosso sempre presidente, Dr. Cláudio Lamarck, e esses 5 minutos que eu talvez tenha passado, mas que eu fiz questão de agradecer nominalmente, se deve aos ensinamentos do grande mestre Cláudio Lamarck, que nos diz que, nos ensinou que gratidão é dívida que não prescreve. Então, a nossa gratidão por Dr. Ricardo Breyer, doutora Beatriz Perufo, Luciana Teixeira, Camila Feoli, todas e todos que nós citamos agora, é uma dívida que não vai prescrever. A nossa gratidão fica registrada e a nossa gratidão será publicada muito em breve. Agradeço a todas, é uma alegria estar com vocês e desejo bom trabalho, bons encaminhamentos. Estarei aqui assistindo e prestigiando nossas grandes palestrantes, doutora Bruna Soares da Rosa, doutora Mauri Amaral, sob a condução e a coordenação da doutora Letícia Marques Padilha. Muito obrigada, boa noite e bons trabalhos. Olá, boa noite. Eu sou a Letícia Marques Padilha. Hoje estarei com vocês aqui como mediadora desse evento maravilhoso, importantíssimo, violência doméstica, intersecção entre gênero e raça. O tema por si só é importantíssimo, fazendo essa interseccionalidade entre gênero e raça mais ainda, maravilhoso. Agradeço à presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Cláudia Sobreiro, a nossa presidente também da Comissão da Igualdade Racial, Carla Meura, as palestrantes, Bruna Soares da Rosa, Maureen Lisiane Amaral e todos os participantes que estão aqui com a gente hoje para escutar essas duas falas que serão muito importantes dentro do tema feminismo negro. E sem falar da importância de nós trazermos esse debate para os dias atuais, juntando essas duas comissões, uma sobre esses dois grupos de trabalho e essas duas comissões, um grupo de trabalho dentro da Comissão da Mulher Advogada, coordenado pela doutora Camila Feoli, que é o GT em Defesa das Mulheres, juntamente com um grupo de trabalho das mulheres negras advogadas dentro da Comissão da Igualdade Racial, como já mencionado. Então, é muito importante. Espero que vocês participem com perguntas, porque a noite de hoje será dividida em duas partes, as palestras e, posteriormente, as perguntas por meio do chat. Vocês podem mandar as perguntas que as nossas palestrantes irão responder depois das suas falas. Bom, começando aqui, Bruna e Maureen, eu avisarei para vocês quando estiver perto do término da fala de vocês, certo? Para a gente poder criar essa dinâmica de perguntas e respostas, para poder ter essa interação com os nossos participantes na noite de hoje. Então, como convido a nossa primeira palestrante de hoje, a doutora Bruna Soares da Rosa, advogada, militante das questões de raça e gênero, especializando em direito público, experiência de 3 anos na Europa, junto ao Caritas Italy e a outras instituições filantrópicas no acolhimento de imigrantes ilegais, coordenadora jurídica da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres Negras Advogadas da Comissão Especial da Igualdade Racial. Doutora Bruna, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas, as colegas. É sempre um prazer
participar dos eventos institucionais da Ordem, principalmente quando o tema é apaixonante, como a questão da violência doméstica, quando a gente consegue fazer a interseção e o recorte. Nós fizemos uma pequena alteração de acordo com as falas, para que o processo tenha um começo, meio e fim. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Maureen, que vai fazer a primeira fala, e falando a respeito de feminismo. E, em seguida, eu já entro para fazer o fechamento dessa primeira noite. Então, até mais. Uma boa palestra para a gente. E nos vemos nos falamos em seguida. Boa noite. Deixa eu te apresentar primeiro, Maureen. Vou apresentar a nossa palestrante, né? Porque tem que apresentar, não pode assim ir falando, tem que dizer quem você é, né? Tem que dizer. A doutora Maureen Lisiane Amaral é advogada, pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário, membro da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Rio Grande, secretária-geral adjunta da OAB Subseção Rio Grande e presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial na Subseção de Rio Grande. Boa noite, Maureen. Uma ótima palestra. Estamos aqui para te escutar e conversamos após para perguntas dos nossos participantes. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem? Então, vamos começar e com uma alteraçãozinha que nós fizemos para dar melhor continuidade ao tema de hoje. Tá? Como a Letícia já apresentou, eu sou Maureen Lisiane Amaral, presidente da Comissão de Igualdade Racial da Subseção de Rio Grande, na qual também atuo como secretária-geral adjunta, membro da Comissão da Mulher Advogada aqui em Rio Grande. E eu gostaria de começar saudando as nossas presidentes, né? A presidente da Comissão da Igualdade Racial, a doutora Carla Meura, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Cláudia Sobreiro, e agradecer a oportunidade de dividir com vocês, né, essa conversa sobre um tema que é tão interessante e importante nessa sociedade como o feminismo negro. O meu agradecimento especial vai para as idealizadoras do evento, a doutora Camila Fioli, coordenadora do GT em Defesa das Mulheres, e a doutora Bruna Soares da Rosa, coordenadora do GT Mulheres Negras Advogadas, e, claro, as comissões especial da Igualdade Racial e Comissão da Mulher Advogada, pela oportunidade, pelo convite para participar do evento. São tempos difíceis, né, que nós vivemos, são tempos diferentes. Acredito que esse tipo de evento entra para a história, dada a questão da pandemia. Nós não podemos estar presentes, né? Não podemos estar nos olhando, nos vendo, mas a tecnologia, né, nos beneficia nesse sentido, e nós temos a oportunidade de continuar próximos, de certa forma, e continuar dividindo conhecimento. E essa pandemia, da mesma maneira que ela tira de nós o contato, a possibilidade de contato com os amigos, com parentes, com outros colegas de trabalho, ela também nos mantém dentro dos espaços domésticos. E a gente sabe que nem para todo mundo isso é fácil, porque cada família, cada lar tem sua peculiaridade. E um dos problemas que vem sendo notado, que vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, por quem atua na área, por os advogados, é o aumento da violência doméstica. Então, esse evento que as meninas pensaram, que a doutora Camila Fioli e a doutora Bruna, com os GTs, pensaram, é sem igual nesse momento. É extremamente necessário. Precisamos manter as discussões relacionadas aos direitos das mulheres. Sem mais delongas, eu vou entrar no tema, vou introduzir o feminismo
para logo em seguida dar a palavra à doutora Bruna. Falar de feminismo agora, hoje em dia a gente não vê tanto preconceito, mas eu lembro de que quando eu era pequena era algo mal visto. Uma mulher se assumir feminista, chegar e dizer eu sou feminista, era mal visto porque havia uns rótulos, né? A sociedade rotulava. Então, feminista é uma mulher grotesca, feminista é uma mulher que não gosta de homem, feminista é uma mulher que não se cuida, que não se depila, que não tem vaidade. E esse é um tema que precisa ser mais e mais e mais e mais debatido para que essas impressões, esses preconceitos caiam por terra. O feminismo, ele nada mais é que um movimento que busca a igualdade das mulheres com relação aos homens, através do aumento dos seus papéis, da sua participação na sociedade. E é um movimento antigo, né? Ele tem origem logo em seguida da Revolução Francesa, quando as mulheres começaram a buscar espaço no mercado de trabalho, porque quando as guerras vieram, as mulheres que normalmente eram talhadas para casar e cuidar de suas famílias, precisaram ir à luta, precisaram se tornar força de trabalho, fosse na construção de fardas para os homens, foram para dentro das fábricas. E quando as guerras acabaram, as mulheres não aceitaram voltar simplesmente para os seus lugares de dona de casa. E assim teve início a luta feminista. Muitas conquistas, muito do que nós temos hoje em dia se deve ao feminismo. Se nós hoje estamos aqui num evento com palestras somente de mulheres, isso se deve ao feminismo. Se as mulheres conseguem frequentar universidades, se nós temos mulheres médicas, advogadas, em todos os espaços da sociedade, isso se deve ao feminismo. Uma conquista importante do feminismo é o direito ao voto. Só que esse feminismo surgiu como uma corrente que buscava simplesmente a igualdade perante homens e mulheres. Mas será que todas as mulheres são iguais? Por que o feminismo só tinha o recorte de gênero e o recorte de raça? Então, eu sempre gosto de trazer, quando eu vou falar sobre feminismo, um poema de uma abolicionista e ativista dos direitos humanos chamada Sojourner Truth. Na verdade, ela foi batizada Isabela, como tantos outros negros que perderam seus nomes naturais quando foram escravizados. E quando ela foi alforriada, ela adotou o nome de Sojourner Truth. E numa convenção de mulheres que ocorreu em Ohio, Estados Unidos, em 1851, aquela mulher preta, simples, pediu a palavra e lhe foi concedido. E as palavras que ela proferiu ficaram na história. Há várias versões desse discurso da Sojourner Truth, mas a mais utilizada e a primeira versão, eu vou ler alguns trechos. Gostaria de pedir licença para ler alguns trechos nesse momento e fomentar a discussão sobre o feminismo negro que eu vou tratar a seguir. Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, ou me deu qualquer bom lugar. E eu não sou uma mulher. Olhem para mim, olhem para o meu braço. Tenho arado e plantado e juntado em celeiros, e nenhum homem poderia me liderar. E eu não sou uma mulher? Posso trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, quando consigo o que comer. E aguentar o chicote também. E eu não sou uma mulher? Dei à luz 13 filhos e vi grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando chorei com minha dor de mãe,
Ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher. Então, eles falam sobre essa coisa na cabeça, como é que chamam mesmo? E alguém na plateia sussurrou, intelecto. É isso aí, meu bem. O que tem isso a ver com os direitos das mulheres ou dos negros? Se a minha xícara não comporta mais do que uma medida e a sua comporta o dobro, você não vai me deixar que a minha medidazinha fique completamente cheia? Depois, aquele homenzinho de preto ali disse que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não tem nada a ver com ele. Se a primeira mulher feita por Deus teve força bastante para virar o mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, sozinha, e essas mulheres juntas serão capazes de colocar na posição certa novamente. E agora elas estão querendo fazê-lo, e é melhor que os homens permitam. Obrigado a todos que me ouviram, e a velha Sojourner já não tem mais nada a dizer. Esse discurso é marcante. E nessa época ainda não se falava em feminismo negro, mas essa mulher chamou a atenção para um fato incrível. Ok, as mulheres precisam ter direitos, as mulheres têm direito à igualdade, mas todas as mulheres são iguais? Não. O discurso lá de 1851 ainda reverbera hoje. Nós não somos iguais. Nós seguimos buscando espaço. Nós seguimos tendo que lutar, que esbravejar muitas vezes por algo que nos é garantido por lei. Não há mulheres iguais. Mulheres negras não são iguais. E o que acontece? Mais adiante, seguiu a luta feminista no mundo, e durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, uma mulher negra se levantou entre os homens e começou a exigir a sua igualdade. E essa mulher era Angela Davis. O feminismo negro surgiu porque as mulheres negras entenderam que a luta dela era diferente. A luta das mulheres negras é diferente do feminismo hegemônico. Porque eu não gosto de chamar de feminismo negro e feminismo branco como se a gente ainda vivesse num regime segregatório. A luta das mulheres negras é diferente. Porque as mulheres negras precisam buscar igualdade perante os homens, direito de trabalhar, sim. Mas elas precisam, antes disso, lutar pela igualdade, pelo reconhecimento diante das mulheres brancas. O que nós temos hoje, ainda hoje, é a clara diferença entre uma mulher branca e uma mulher negra. E digo para vocês onde é que isso acontece. Estamos vivenciando durante a pandemia a dor de uma mãe preta que, com todos os riscos que corria de se expor ao coronavírus, saiu de sua casa para trabalhar. E chegando na casa da patroa branca, ela foi mandada passear com os cachorros. E essa patroa não teve a sensibilidade de olhar pelo filho dela, que ela teve que levar junto com ela para o trabalho, porque ela não tinha com quem deixar essa criança. Por quê? Porque ela é uma mãe solo, que foi tirada do seu lar no meio da pandemia, com uma criança pequena nos braços, porque ela não podia ficar em casa. E essa criança não pode estar na escola, porque o governo ordenou que as crianças fossem para casa para se prevenir do vírus. Então, ela se expôs ao vírus, expôs o filho, foi trabalhar, e durante o exercício do seu trabalho,
ela simplesmente se deparou com um filho morto, porque a patroa branca não cuidou da criança por uns instantes e abandonou a pobrezinha à própria sorte para que ela caísse de um prédio. É isso que acontece com as mulheres negras. É esse tipo de vida que as mulheres negras têm. Feliz da mulher que tem estrutura familiar, que cresce num lar estruturado, que tem condições de trabalho, que consegue estudar, mas a gente sabe que não é isso que acontece. E é isso que o feminismo negro busca até hoje. Igualdade. Não só com relação aos homens, mas com relação às mulheres. Nós lutamos todos os dias para sermos reconhecidas, para sermos compreendidas. Eu vivi num tempo em que não existia produtos de beleza para mulheres negras. Por quê? Porque o corpo negro não é bonito. Porque não precisa. Cadê maquiagem? Não tinha. É uma invenção recente. O que se faz com o cabelo? Alisa, porque se deixar o cabelo ao natural, é taxada de suja. Ainda hoje, mulheres olham para um cabelo black e pensam, remetem esse cabelo à sujeira, a desleixo, e não é, é o cabelo da mulher preta como ele é. Eu estou aqui falando para vocês, o meu cabelo está liso hoje, está liso porque eu quero, por uma opção minha. Eu não sou obrigada a manter meu cabelo liso. Quem me conhece sabe que vai me ver no dia a dia com o meu cabelo ao natural como ele é. A questão é essa. Esse é o feminismo negro. É um movimento que busca igualdade não só com relação ao recorte de gênero, mas com relação à raça. O feminismo negro é interseccionado, a gente chama de feminismo interseccional, porque ele é atravessado por essas questões. Nós precisamos lidar com a opressão que a sociedade impõe a nós, mulheres pretas, todos os dias. Nós precisamos lidar com a sexualização dos corpos negros. Porque foi isso que aconteceu durante a escravidão. O que hoje chamam de miscigenação do Brasil, o Brasil é um país de várias raças, o Brasil é miscigenado. Todo mundo tem um pouco de negro no Brasil. Isso é o resultado do estupro que as escravizadas negras sofreram. Isso é resultado da política de branqueamento que o governo imperial apoiou logo após a escravidão. Era isso, homens brancos, saiam às ruas e façam filhos em mulheres negras, vamos clarear a raça, vamos aniquilá-los. E nós estamos aqui hoje ainda carregando esse fardo. E essa é a luta do feminismo negro, por reconhecimento, para que nós tenhamos os mesmos direitos, para que nós não tenhamos que esconder os nossos traços, modificar o nosso cabelo, nos portarmos como mulheres brancas que nós não somos, e não adianta nós tentarmos ser. Uma mulher preta pode ter poder aquisitivo para adquirir a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor cabelo, mas ela é uma mulher preta. E os espaços tendem a se fechar para ela. Aos colegas que são advogados, quantas mulheres pretas os colegas veem em grandes escritórios? As colegas negras de comissão que estão aí me ouvindo, quantas vezes vocês fizeram entrevista de emprego em grandes escritórios? Com currículos incríveis, com uma formação indiscutível, com experiência.
e foram preteridas. Por que será? Por que será? Mas estamos aqui. E o feminismo negro nos ajuda e nos empurra. E não nos deixa calar. Todas as teóricas que defendem, por Angela Davis, por Kimberly Crenshaw, por Bell Hooks, pelas brasileiras Sueli Carneiro, Jurema Werneck, por Luísa Barrios, por Djamila Ribeiro, que empunham essa bandeira, nós continuamos aqui. E ganhamos força e força para exercer a nossa profissão e lutar pelo nosso direito e por espaço. Eu fui avisada agora de que faltam 5 minutos para minha fala e eu vou aproveitar que o evento fala sobre violência doméstica para dar um alerta para as mulheres. É algo que a gente conversa muito na Comissão da Mulher Advogada em Rio Grande. É algo que eu talvez tenha levado tempo, muito tempo para aprender, mas que talvez esteja na história de todas as mulheres. Entendam, amigas, que violência doméstica nem sempre é tapa na cara, nem sempre é chute no estômago, nem sempre é safanão. Violência doméstica começa quando seu amado namorado critica a sua roupa, menospreza a sua aparência, te chama de gorda, diz que você está feia, manda diminuir o decote, diz que não vai sair contigo vestida daquela maneira, diz que os seus amigos não são bons, que não acredita em amizade entre homem e mulher. Isso é violência doméstica. Ela começa assim. O padrão do agressor, do abusador, é primeiro acabar com a sua autoestima e depois te afastar dos teus amigos, te afastar da sua família, porque ninguém é bom. Ninguém é bom. É assim que começa cuidado. Se alguma mulher está passando por essa situação, pede ajuda. Sai da relação abusiva enquanto tiver tempo. Converse com as suas amigas, busquem socorro. As campanhas estão aí para ajudar. Mas tenham cuidado com relacionamentos abusivos. Ciúme não é carinho, ciúme não é zelo, ciúme é uma doença. E às vezes ela mata. E por fim, já para passar a palavra para a doutora Bruna, e aproveitando o momento mundial, né, todos falam em antirracismo, está na moda ser antirracista, para todo mundo que está aí postando nas redes sociais falas antirracistas, tela preta no Black Tuesday, e se dizendo antirracista, e criando situações e tentando falar a favor e replicando falas de Djamila Ribeiro e Silvio Almeida, olhem para dentro de si e pensem o que vocês realmente fazem com relação ao antirracismo. Porque só falar e estar na rede social não basta. Antirracismo se pratica, não se publica. Mude o seu jeito de olhar os colegas negros, o seu jeito de tratar as pessoas que trabalham com você e para você. Busquem a participação de negros nos seus meios de trabalho. Criem eventos e chamem negros para palestrarem, não só falando sobre questões raciais, mas acreditem, nós sabemos falar de muita coisa. E, infelizmente, ainda estamos engessados no terreno da questão racial. Porque o que nos resta é mostrar que nós estamos aqui e que nós somos iguais, para além da dita democracia racial, que está só no papel e não aparece na prática. É essa reflexão que eu deixo. Sejam efetivamente antirracistas.
não por postagens, mas por atitudes efetivas. Boa noite a todos e obrigada. Nossa, Mauri, eu tô aqui sem palavras, fiquei assim emocionada com a tua fala, o teu relato. Sempre que a gente sabe diariamente tudo o que acontece, a gente sabe do racismo que existe quando a gente coloca o pé para fora de casa, mas sempre quando a gente escuta uma colega falar, a gente revive tudo, né? É bem emocionante, agradeço a tua fala. Com certeza os participantes aqui estão te elogiando. E a tua fala foi maravilhosa, que ficaram emocionados com a tua fala e emocionadas. Então, nós aqui, eu em nome da CEIR e da CMA, agradeço a tua participação e daqui a pouco virão os debates após a fala da doutora Bruna. Agora sim, vamos lá, doutora Bruna. Doutora Bruna Soares da Rosa, advogada militante das questões de raça e gênero, especializando em direito público, experiência de 3 anos na Europa junto ao Caritas Italy e outras instituições filantrópicas no acolhimento de imigrantes ilegais, coordenadora jurídica da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil, coordenadora do Grupo de Trabalho Mulheres Negras Advogadas da Comissão Especial da Igualdade Racial. Com a palavra, a doutora Bruna. Então, agora sim, boa noite a todos. Maureen, sem palavras, os caminhos nunca foram tão bem abertos. Sensacional. Eu acompanhei aqui os comentários também, sempre os melhores, mas eu não tinha nenhuma dúvida de que seria assim. Então, vamos lá, gente. Eu queria saudar as presidentes, também o vice-presidente da CEIR. Opa, caiu uma coisa aqui, gente, desculpa. Doutor Artêmio, que nos acompanha, sempre nos prestigia. Eu quero agradecer também a presença da Luciana Almeida e das integrantes do grupo de estudos, agradecer a presença dos demais participantes e dizer que essa paleta de cores ela tá linda demais, e esse era o objetivo do evento. Não falarmos somente para mulheres negras, é compartilhar os ensinamentos, a nossa visão, para que as colegas tenham a oportunidade também de se racializarem. Isso é fundamental dentro e fora do sistema OAB. Então, eu dividi aqui em 2 partes. Eu pretendo não me prolongar muito, fico aqui no aguardo da sinalização da Letícia, se eu me passar um pouquinho. As apresentações já foram feitas 2 vezes, então eu vou pular essa parte. Então, assim, de acordo com o que a Maureen falava anteriormente, no final da fala dela, ela falou, o objetivo é falar de interseção, violência doméstica, raça e gênero, né? Então, eu vou começar falando da Lei Maria da Penha, tá? De alguns aspectos da legislação que não só eu, as colegas do GT compartilham também essa ideia, né, essa visão a respeito da legislação, no seguinte sentido. A Lei Maria da Penha surgiu em 2006, né, foi uma revolução para as mulheres, isso foi fundamental, é fundamental para a gente, tornou crime, né, criminalizou a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificou as violências em física, psicológica, patrimonial e moral. Maravilha. A lei também criou os mecanismos de proteção, né? Com o objetivo de humanizar, né, todo esse sistema. Foi determinada a criação dos juizados especiais de violência doméstica e familiar, né, com competência civil e criminal. Até aí tudo bem. A lei ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela tem uma série de problemas. E eu vou começar pelos problemas que são comuns a mulheres negras e a mulheres não negras. Perfeito? Primeiro problema. Os crimes contra a mulher não precisam ser denunciados exclusivamente nas delegacias especializadas de defesa da mulher. Todavia, nós sabemos, nós que estamos na linha de frente, sabemos
que você pode estar registrando a ocorrência em qualquer delegacia e a própria delegacia vai encaminhar o seu BO para a delegacia especializada. Eu vejo essa questão como um problema. Por quê? Quando você chega para fazer a denúncia, geralmente o que acontece? A autoridade policial te empurra para a especializada. Não querem nem registrar o BO, sendo que eles têm obrigação de fazer. Daí nós, mulheres advogadas, operadoras do direito, somos muitas vezes obrigadas a se locomover para uma delegacia que é muito mais longe, né, para fazer o registro da ocorrência, né? Mesmo nós tendo né, uma educação jurídica, muitas vezes, para não criar caso, a gente acaba, assim, indo direto na delegacia da mulher, porque a gente sabe que vai ser mandada para lá. Mas existem pessoas que não têm condições financeiras para se deslocar, né? Ou às vezes tu chega lá toda quebrada, enfim, e não tem a menor condição de chegar até a especializada. Então, essa é a primeira problemática. Ok? O segundo problema é que na delegacia, e daí eu acho que é um dos maiores dentro dos 4 que eu listei, é que a autoridade policial deve ouvir a mulher agredida. E daí eu trago a definição de ouvir. O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mais além disso, é compreender e processar a informação internamente. E aí o processo já se perde. Por quê? Nós somos ouvidas, não somos escutadas. Porque, regra geral, você chega na delegacia e dá de cara com um policial homem. Ok? Partindo para o terceiro problema, a gente vai para a questão da lavratura do boletim de ocorrência, porque não fomos escutadas, fomos ouvidas. Então, muitas vezes o boletim de ocorrência, ele não traz o peso e as informações necessárias para que aquele crime seja tipificado como violência doméstica, ok? Porque, infelizmente, o sistema, ele é masculino, ele é patriarcal, entende? A força policial é masculina em sua maioria. Então, a gente já encontra esse problema, porque às vezes nem sobe como Maria da Penha, às vezes entra como lesão corporal. E isso para a gente é muito complicado, porque tu precisa da medida protetiva, né? Que, de certa forma, dá uma segurança, mas nós sabemos que a efetividade dela depende também de acompanhamento, né, da polícia. Beleza, consegui fazer o boletim de ocorrência. Você é encaminhada para o corpo de delito. Esse é o segundo maior problema. É a quarta problemática, mas é o segundo maior problema. Por quê? Regra geral, quando tu é direcionado, quando você chega para fazer o exame, você é atendido, né, por um recepcionista homem, por um médico homem, e os relatos são imensos a respeito, né, de humilhações, piadas, enfim, uma série de situações vexatórias que desencorajam a mulher a denunciar, porque tu já chega lá extremamente fragilizada, né? E acaba saindo de lá, muitas vezes, muito pior do que tu chegou. Ok. Passada essa parte, que são problemas comuns, tanto de mulheres negras e mulheres não negras, eu vou entrar na questão, vou fazer a interseção desses pontos que eu apresentei para vocês. E eu procurei fazer uma revisão e coletei alguns dados relativos ao sistema de justiça, ok? Então, eu peguei um relatório bem atualizado do justas.org. É uma entidade que coleta os dados da magistratura com recorte de raça e de gênero. É um relatório bem interessante. E ele é um espelho, assim, do que acontece no Brasil. Então, esse questionário,
o Justas encaminhou um pedido, né, para os tribunais de justiça de todo o Brasil, pedindo para que os tribunais enviassem as informações relativas à raça e gênero dos magistrados. O Justas não foi atendido. Sem desistir do projeto, acabou solicitando direto para o CNJ, que fez o filtro e apresentou os números do ano de 2008. O relatório do Justas é de 2019, mas os dados são de 2018. Perfeito? Então, assim, num primeiro momento, quando o Justas não foi atendido, a gente já verifica o desinteresse dos magistrados em apresentarem essas informações. Ou seja, as questões de raça e gênero são desconsideradas, sim, pelos magistrados. Concordam comigo? Seguindo no relatório, um levantamento que eu fiz, no Brasil, para cada mulher negra, temos 0,9 homens brancos. Ou seja, temos mais mulheres negras no Brasil do que homens brancos. O que é bem importante para a gente conseguir seguir essa linha de raciocínio. Para cada juíza negra, nós temos 7,4 juízes brancos. Quando abordada a categoria dos desembargadores, esse número ele salta. Para cada desembargadora negra, nós temos 33,5 desembargadores brancos. Ou seja, o sistema não é racializado. Afunilando mais o levantamento, eu consegui verificar que o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados com menor representatividade negra entre os magistrados. Ambos os estados possuem somente 3% de participação negra na magistratura, o que é muito preocupante. Essa subrepresentação, ela se repete nos órgãos auxiliares da justiça, principalmente na ponta, que é na delegacia, ok? Então, vocês imaginem que a violência doméstica, ela é analisada e julgada por pessoas não negras. E isso é muito complicado. Por quê? Vamos fazer um exercício. Todo mundo assiste televisão e vê jornal, né? Então, assim, garotos brancos são usuários de droga. Garotos negros são traficantes de drogas. Mulheres brancas são consideradas frágeis. Mulheres negras são consideradas agressivas e, consequentemente, suspeitas de terem provocado a ofensa que ali vão reclamar. Essa desproporcionalidade, ela também segue dentro da advocacia. Porque atualmente nós não temos sequer o recorte racial da advocacia. E quem está na linha de frente somos nós. E isso é muito importante que isso aconteça, que esses dados existam, né? Porque só assim a gente vai conseguir saber o volume de colegas que existem e, inclusive, para que a gente consiga se integrar nas demandas institucionais, enfim, e pensar também em situações fora da ordem. Pensando também nessa questão, falando de instituição, porque eu acredito seja importante a gente pontuar, porque eu acredito que a mudança ela deve vir de dentro para fora, a ordem precisa dar o exemplo, é indispensável, a ordem, muito mais a ordem gaúcha, somos um estado pioneiro, né? Sempre fomos, e no que depender da CEIR, vamos continuar sendo, ok? Então, assim, eu vou dar um exemplo, eventos, quando acontecem eventos. Como a colega Maureen disse, regra geral nos chamam para falar de questões raciais. Nenhuma de nós da CEIR vive de direitos humanos.
Nós vivemos de processo civil, de direito de família, de direito internacional, de direito público, de diversos outros ramos do direito. Mas mesmo assim, continuamos com muito prazer dando palestras somente com tema racial. Mas esse paradigma vai ser quebrado em breve. Então, é muito comum também, quando pensamos eventos, criamos eventos, nos vem o questionamento: por que só mulheres negras na mesa? O evento está muito racializado, o evento não está com cara de outras comissões. Nós fazemos parte do sistema OAB e todas nós fazemos parte do todo. Daí eu questiono as outras colegas no seguinte sentido: quando as colegas não negras, quando entram na OAB, se sentem num espaço onde é um espaço cedido ou se sentem donas também daquele espaço? Eu me sinto dona do espaço. Eu não me sinto não acolhida. E o objetivo é justamente esse: acolher todas e todos. Então, falando da questão dos juristas, né, do sistema jurídico, é muito difícil a gente conseguir atuar e fazer a defesa dos clientes quando o sistema ele abraça um estereótipo racista. Como, por exemplo, o estereótipo da mulher negra ser brava. Ah, porque é complicado de conversar, porque vocês são muito bravas. Como um advogado, uma advogada, vai atuar na linha de frente quando recebe a ligação da cliente e a cliente é negra? Ela não pode sair de casa pensando: o que essa mulher fez? Porque o estereótipo de fragilidade não é da mulher negra. Ele é da mulher branca. E isso prejudica todo o processo. Então, é muito importante que o sistema jurídico se racialize um todo, desde a delegacia até o STF. É fundamental que a gente consiga ter uma representatividade feminina e negra em todos os espaços, para que esse paradigma de que o menino branco é usuário de drogas e o menino negro é traficante seja quebrado. Senão, perde completamente o sentido. No que pertine, fazendo link, né, fazendo a interseção com a questão do feminismo, a militância das mulheres, quando a gente trata esse grupo como um grupo homogêneo, ele perde a legitimidade. Quando o sistema jurídico exclui as mulheres negras, excluem os negros, excluem as mulheres trans e demais pessoas que se identificam com o gênero feminino, como referiu a Maureen, ele perde a legitimidade. Eu vou citar aqui a questão da luta das nossas ancestrais femininas, negras e não negras. Nós apoiamos sempre, nós sempre participamos do movimento feminista, as mulheres negras, desde o início. Enquanto as ancestrais de vocês lutavam pelo direito do trabalho, da remuneração e do voto, as nossas ancestrais lutavam pelo direito de não terem seus corpos violados, pelo direito de não verem seus filhos serem vendidos como gado. Então, é uma reflexão que é muito importante para quem participa desses movimentos. Inclusive para repensar se ele é legítimo. Nesse sentido, o objetivo do feminismo, ele a passos lentos, ele vem sendo alcançado, né? Tanto que hoje nós temos mulheres juízas, desembargadoras, delegadas, ou seja, vem surtindo efeito.
Mas a distância dos números entre a participação feminina branca e a participação feminina negra, ela é muito grande. Ou seja, tem alguma coisa errada no feminismo. Porque se nós todas buscamos igualdades, nós deveríamos estar no mesmo patamar, né? E os números, eles não são nem próximos, eles são muito distantes, destoa muito. E nós temos, sim, excelentes profissionais em todas as áreas, mulheres negras extremamente qualificadas, que deixam de ser contratadas em função do cabelo, ou acabam optando, mesmo sem ter uma qualificação, em função daquele estereótipo, né? De que um bom advogado, uma boa advogada, ou é um homem, começa aí, tem que ser um homem, meia-idade, né? Daí, se tu não tem aquele homem de meia-idade, já pula para uma advogada branca, e daí, às vezes, no último caso, vem a questão das advogadas negras. Mas, enfim, concluindo, é indispensável que o sistema jurídico ele se racialize e que os membros de todo esse sistema, eles não só nos ouçam, mas eles também nos escutem. Que eles se desconstruam. E eu espero que essa noite, e a noite de amanhã, ela sirva para isso, para reflexão, para desconstrução, porque é fundamental. Nós, mulheres negras, historicamente, lutamos do lado das mulheres brancas. Só que é meio cansativo a gente ver na hora da colheita dos frutos, nós não sermos chamadas. Entende? Essa exclusão, ela dentro dos números, ela entristece. Ela entristece, porque ainda nós não conseguimos ocupar os mesmos cargos, nos mesmos postos de trabalho. Quando ocupamos, o salário ele é diferente, ele é menor. E isso é uma luta feminista. Deveria ser uma luta feminista. Porque senão perde a legitimidade. O discurso perde legitimidade, não tem como fundamentar. Então, eu gostaria que todos fizessem uma reflexão a respeito disso. Letícia, o meu tempo, tudo certo? Eu já tinha te mandado uns 5 minutos, podemos mais 5 minutos, tranquilo, vai lá, vai lá. Ok. Perfeito. Então, eu fiz aqui uma pequena conclusão para encerrar minha fala. Depois eu vou passar um videozinho bem curtinho. E daí, depois eu passo a palavra para a doutora Letícia. Então, esse estudo que eu acabei fazendo no preparo da palestra, eu escrevi aqui algumas linhas de conclusão, então eu vou ler para vocês. Uma decisão judicial, além de trazer fundamentos legais e jurídicos, carrega elementos que dizem respeito ao meio social ao qual pertence o julgador, bem como ao momento e aos processos históricos pelos quais esse julgador passou. Desse modo, é importante que a gente pense na realização da justiça de uma forma mais num sentido, me fugiu a palavra agora, num sentido mais amplo. Né? É importante que o poder judiciário e todo o sistema jurídico se racialize, para que essa estrutura ela seja corrigida e o direito seja dito por intermédio da percepção sobre o mundo advindos de indivíduos com diferentes vivências, com diferentes perspectivas, partindo de diferentes lugares dentro da sociedade. Eu acredito que o caminho seja esse. Eu vou pedir para a Patrícia liberar o vídeo e, em seguida, a doutora Letícia, eu já te passo a palavra. Nunca esqueci, Soninha Freitas, palestrando em Beabá sobre a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como: bom exemplo é a construção. Pense em paredes de uma residência. Tijolos formam estrutura, com o concreto a arquitetura ganha formato e aparência.
Sociedade é a construção e o racismo é o cimento. Componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Nessa fala, eu acrescento: nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento, apoio internacional à tese do branqueamento, descolorindo e repintando, tinta de sangue e caneta. Se não branqueou os corpos, alvejou as almas pretas, impôs ao traço apagamento. Resultado? Parda, morena, mulata, mestiça, 400 anos de injustiça e a paz se fez mais omissa que a melanina na sua tez? Então compreenda de uma vez. Se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta, não só cortar o eufemismo, mas lutar por protagonismo no que realmente te representa. Porque se o racismo que experimenta respeita a regra geral, é mais cruel para quem aparenta. Quanto mais preto é mais desigual. Mas há motivo de luta para todas nós, afinal. Preferida ou preterida, preta ou parda, IBGE, a vantagem é oferida por quem o sistema racista quer. Queremos desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura é como pôr atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade e conhecimento, educação. Educação rima com coisas muito simples. Rima com a escola falando das coisas nossas, mas não só em novembro. Rima com aprender que questão racial é esforço coletivo, que ter medo da polícia não é por acaso, que a propaganda não é inocente. Se a senhora preta não te olha nos olhos para falar com você, doutor, é responsabilidade sua educar os seus filhos para respeitar os meus filhos, para que as próximas senhoras pretas não tenham esse peso no olhar. Sociedade é construção e o racismo é o cimento, componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Tem que haver desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper a estrutura é como pôr atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade e conhecimento. Nunca esqueci. Muito obrigada, doutora Bruna. Ótima fala. Com certeza aprendemos, eu aprendi muito aqui, muitos dados que eu desconhecia. E então eu aproveito já esse momento para fazer uma provocação aqui para as nossas palestrantes, começando aqui pela doutora Maureen. Doutora Maureen, a Angela Davis, ela sempre diz que não existe uma hierarquia uma lógica de hierarquia entre o oprimido e o opressor. Só que se escuta muitas pessoas dizem que primeiro nós deveríamos resolver o problema de gênero para somente após resolver o problema de raça. Eu gostaria de saber aqui o que a doutora entende, como compreende sobre essa lógica do oprimido e do opressor da Angela Davis. Microfone, doutora. Tá fechado. Oi, agora sim? Sim. Sim. Eu acredito que tentar resolver primeiro a questão de gênero, para depois a questão racial, eu acho que é o que está se fazendo há muito tempo. Eu não vejo uma opressão superior à outra. Eu penso que sobre nós, mulheres negras, pesam todas, simultaneamente e com a mesma força. Precisamos, sim, ver a questão de gênero, lutar pela questão de gênero, pela igualdade de gênero sempre. Mas a questão racial não pode nunca ser deixada de lado. É difícil acordar todo dia, levantar da cama e pensar o que te dói mais,
te machuca mais, o que te entrava mais, profissionalmente falando, por exemplo, é ser mulher ou é ser negra? Não há como separar. Não há como separar a opressão de gênero e de raça, e acho que merecem a mesma atenção, e é isso que o feminismo negro tenta fazer. É isso. Obrigada, doutora. Aqui tem uma pergunta do Marcel para a senhora. Gostaria de indagar como é ser mulher negra dentro da sua categoria profissional. Será que o racismo institucional se resume apenas aos negros pobres ou atinge também aqueles que estão em ascensão? Então, o racismo no Brasil, ele não tem classe social. Ele vai pesar sobre todos. Obviamente que o recorte socioeconômico, ele pesa. Então, tem o preto e periférico, por exemplo. É mais difícil. Mas não, a ascensão não te garante uma diminuição dessa opressão. E eu trago para vocês um exemplo. Eu posso dizer que sou uma mulher preta de origem periférica. Eu cresci num bairro pobre da cidade de Rio Grande, estigmatizado pela violência, mal visto. Estudei em escola pública, fiz todo o meu ensino em escola pública e cursei Direito numa universidade pública, na FURI. Muitas vezes eu achei que certos preconceitos, que certos cortes que eu sofria advinham da questão de ser periférica. Muitas vezes eu atribuí ao não alcançar, de repente, um cargo, um estágio, era pelo lugar onde eu vivia. Nunca me faltou nada, apesar de morar num bairro de periferia, eu agradeço a Deus que nunca passei uma situação de necessidade. Eu nunca passei fome. Eu nunca me faltou roupa para vestir. Nunca me faltaram cadernos para ir à escola. E aí tu ascende. Tu cursa direito, tu começa a advogar, constrói um nome na tua cidade, as pessoas te conhecem. No meu caso, eu fui estagiária desde que eu entrei para a faculdade, então o fórum, para mim, era quase uma segunda casa. Eu nunca atuei, eu nunca trabalhei fora da área jurídica. Quando eu saí da faculdade dos estágios, eu fui advogar. E eu me deparei com uma situação de racismo. Aconteceram várias pequenas situações, aquela função de ser confundida, de o próprio cliente achar que não era tua advogada, mas eu me deparei com uma situação depois de já ter uma carreira, digamos, constituída, 13 anos de advocacia, indo no fórum seguidamente, e ser barrada na porta do fórum pelo vigilante. E naquela ocasião, os colegas aqui advogados sabem como se veste um advogado, e eu estava trajada como uma advogada, terno, salto alto, pasta de couro na mão. E eu fui barrada na porta, e havia um acordo estabelecido entre a OAB e a direção do fórum, de que os advogados não seriam revistados na porta, ou não teriam que mostrar suas bolsas, na época era o que estava estabelecido. Passou um monte de gente, branca, e na minha vez ele disse, pare, eu posso ver a sua bolsa? E eu me surpreendi, nunca tinha acontecido aquilo. E eu disse, vocês estão revistando advogados agora? E a minha surpresa foi o rapaz, o vigilante, olhar para mim e dizer assim, tu és advogada? Ele olhou para mim de cima a baixo e disse isso, tu és advogada, hein? E aí eu olhei, sou. Inclusive, eu vou te mostrar minha credencial. Quando ele percebeu o que havia feito, ele se desculpou, ele quis se desculpar, ele, não preciso, não, agora eu quero mostrar.
entendeu? Mas são essas situações. Então, eu ouvi um famoso, eu não lembro quem foi, um ator famoso brasileiro, dar uma entrevista, eu não lembro se foi Lázaro Ramos, eu não lembro se foi um ator, homem, negro, dar uma entrevista e dizer que o teu poder aquisitivo não importa. A cor da tua pele sempre vai falar mais alto. Então, estar em ascensão, estar estabelecido no mercado, estar conhecido, não vai te livrar de passar por certas situações apenas pela cor da tua pele. É verdade, doutora, concordo plenamente. A cor da pele vem antes de qualquer coisa, infelizmente. Doutora Bruna, aqui, quando a senhora também faz uma provocação, quando a senhora fala, né, e isso é muito importante, nós adoramos quando somos convidadas a falar da questão de raça. Sempre que somos convidadas, estamos dispostas a falar sobre o racismo, sobre práticas antirracistas, mas antes de tudo, nós somos advogadas que atuamos em diferentes áreas, né? Então, nós sabemos falar sobre outras coisas e como isso é importante que a gente seja chamada também para falar sobre outros temas que não seja o racismo, porque nós atuamos na área civil, criminal, família, sucessões e podemos falar sobre esses temas também. Então, o quanto é importante falarmos, as pessoas também saberem que nós podemos ocupar e estamos dispostas e queremos ocupar esses lugares. Mas aqui eu achei interessante que a doutora Luciana Teixeira, ela colocou que apenas 8% dos CEOs das empresas brasileiras são negros no nosso país. E eu acredito que ainda menor é o número das mulheres negras, diminui ainda mais ainda. Bom, eu só conheço uma, então diminui mais ainda, né? E também aqui eu achei importante, a Cássia Flores, ela colocou um ponto que a senhora falou, que é a questão da escuta qualificada, que na área da saúde eles trabalham muito nisso para garantia dos direitos na saúde, a escuta qualificada daquele paciente, o quanto é importante, não basta só ouvir, tem que escutar, como a senhora estava colocando nas suas ponderações. E aqui nós temos uma pergunta do doutor Alexandre, para a doutora Bruna Alexandre Silva, que é ativista e pesquisador das causas pretas. Qual é a percepção das advogadas pretas em relação ao ambiente de trabalho e à instituição OAB, levando em conta que a objetificação da mulher preta é parte constituinte da história do Brasil e as coloca como uma valoração negativa quanto à sua capacidade de desenvolver uma atividade de qualidade, ainda mais dentro de uma instituição que historicamente tem seus valores reservados aos brancos bem-nascidos? E como ser advogada preta interfere em sua vida pessoal, sua relação com a comunidade e a violência contra as mulheres pretas não advogadas? Então, são várias perguntas numa só. Eu vou fazer o possível para tentar responder todas. Então, assim, eu acabei não anotando aqui a pergunta, mas eu vou tentar responder. Qualquer coisa eu auxilio, pode me perguntar que eu te ajudo. A gestão do nosso presidente Ricardo Breyer, uma das linhas da gestão dele é a inclusão racial. Então, nós sempre tivemos o espaço e o apoio, né, do nosso presidente, o que acaba facilitando, de certa forma, no encaminhamento das demandas da advocacia negra. Somos muitos advogados e advogadas negras dentro do sistema OAB. Nós, enquanto CEIR, temos certeza disso. Nós só não temos ainda o documento formal com o número exato. Mas todos nós sabemos que a partir de projetos do governo federal que foram aplicados no passado, possibilitaram que as pessoas negras conseguissem ingressar nos cursos superiores, o que para a gente deu uma maior... facilitou o nosso acesso. Então, dentro do sistema OAB,
dentro da instituição ainda nós somos um número pequeno. Por quê? Os colegas, de certa forma, não tem, muitos colegas acreditam que não tem como acessar, como participarem das comissões, como entrarem. Não que eles não acreditam, mas não é que tem uma resistência da instituição. Essa resistência institucional ela não existe. Mas, como eu posso colocar, paira sobre a OAB um estereótipo de que é uma entidade de classe branca. Esse paradigma está sendo quebrado. Cada dia que passa, nós temos a participação de mais colegas. Infelizmente, ainda em comissões temáticas. Mas uma das linhas de trabalho da CEIR e da nossa presidenta Carla Meura, do nosso vice-presidente, doutor Artêmio, é diluir isso, a gente conseguir participar cada vez mais de comissões que não sejam temáticas. Então, essa abertura, ela vem sendo feita, aceita, de certa forma, pelos colegas. Tem muito trabalho ainda para ser feito, porque, infelizmente, o sistema, como eu disse, ele não é racializado. E as pessoas têm dificuldade em escutar. Você compreende? Tem dificuldade de escutar. Eu acredito que a partir do momento que os demais colegas se colocarem numa posição de escuta, a gente quebra o paradigma. Não é difícil ouvir, escutar. Não é difícil. Não é difícil acessar, ingressar na CEIR para se racializar. Como a colega Maureen muito bem colocou, a gente vive um momento em que as pessoas acham que ser antirracista é ceder espaço. Não é ceder o espaço, ser antirracista. Ser antirracista é efetivamente você aplicar e apoiar iniciativas antirracistas, ok? E confiar nos projetos, confiar na capacidade dos executores destes projetos, de preferência, como eu posso colocar isso? De forma mais humilde. Porque tudo que nós fazemos é muito bem fundamentado. Nós não criamos ideias soltas e jogamos lá num papel e aplicando. Se um evento, por exemplo, ele é de maioria negra e com mulheres, existe uma razão. E você tentar se racializar, praticar o antirracismo, não é que você não pode questionar, mas você pode questionar a partir do seu lugar de fala. Você entende? De homem ou de mulher privilegiada, né? Então, eu penso nesse sentido. Eu não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Se não ficou bem respondido, o colega pode depois reiterar, que daí eu complemento. Mas a OAB vem caminhando nos últimos anos, de 2018 para cá, com passos um pouco mais largos, o que nós vemos com muita alegria. Então, a princípio é isso. Eu espero ter respondido todas as perguntas, porque eu não consegui anotar, que foi rapidinho que você passou, mas espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa eu volto para complementar. Sim, qualquer coisa, colega pode complementar ali se faltou algo. Doutora Bruna, outra questão que eu queria passar aqui para a doutora é a questão do relatório. A senhora falou que o relatório é de 2019, mas os dados são de 2018, então já é um relatório desatualizado. Já é um relatório desatualizado. Uma pena isso, para ver como tratam a importância que dão para esse tema, né? Nós temos a pergunta para a doutora Maureen e para a doutora Bruna aqui, da Ana Beatriz. Se vocês veem como positivas as alterações na Lei Maria da Penha, que tendem a torná-la mais punitiva do que educativa.
E como percebem essa medida do agressor ter que indenizar o SUS pelos gastos da vítima? No meu ponto de vista, no meu não, eu acredito que todos nós aqui sabemos que o histórico do nosso país com punição é uma tragédia. É uma tragédia o nosso histórico de punição. Então, a gente precisa trabalhar na base, a gente precisa trabalhar com educação, a gente precisa, da mesma forma que a violência doméstica, as pessoas, os meninos precisam ser educados para que eles possam respeitar as mulheres. E eu acho que essa geração que vem agora vai ser um pouco melhor do que a nossa, porque, graças a Deus, com um acesso maior à educação, vai dar uma facilitada. Mas eu penso que essas alterações, elas não são positivas. Não são positivas porque por punir, nosso sistema carcerário ele não funciona, ele não atinge o objetivo dele, que é ressocializar. Não existe uma divisão dos presos, eles ficam todos misturados. É um sistema extremamente desumano, que em vez de acalmar os corpos, ele desperta muito mais raiva nesses corpos. Regra geral, corpos negros, porque nós sabemos que o nosso sistema judiciário aplica uma hermenêutica para os negros e outra hermenêutica para os não negros. Por quê? Porque ele não é racializado, não tem a nossa participação. E daí a gente volta para aquela questão inicial, que os casos eles não são resolvidos da forma adequada, as equipes multidisciplinares que também são previstas na legislação, elas são de pessoas brancas, então é muito complicado quando a tua cliente vai passar por essa equipe e eles querem aplicar soluções eurocentradas brancas para questões que não são eurocentradas brancas. Regra geral, uma mulher negra vítima de violência doméstica, ela já está vulnerável. Via de regra, ela não tem com quem contar. Então é complicado de tu sair de casa, a gente sabe que as rondas elas não funcionam bem por falta de efetivo, e às vezes tem o efetivo e ele não é qualificado. Então é muito importante que essa discussão a respeito da alteração da lei, porque eu acho que não vai surtir muito efeito, eu não vejo com bons olhos. Passo a palavra para a doutora Maureen. Então, eu concordo com... Deixa eu ver se meu microfone está fechado. Está aberto, está aberto. Está aberto. Eu concordo com a Bruna, com a doutora Bruna, no sentido de que aumentar a punitividade não basta se nós não trabalharmos para construir homens menos machistas. Eu penso que o caminho para a diminuição da violência doméstica e porque a gente sabe que, assim como a Bruna disse, nós temos aí o sistema carcerário já lotado e não vai resolver prender, aumentar a punitividade, exigir indenização. A maioria dos homens não tem condições de indenizar, não tem de onde tirar para pagar pensão para os seus filhos, ou paga uma pensão ridícula, que é aviltante, que não vai garantir o mínimo de condições para que se crie uma criança, porque é esse valor que ele pode dar de acordo com o quinhão do que ele recebe. Daí até a lei fazer com que ele ainda tenha que indenizar o SUS pelos cuidados necessários com a vítima. Não que eu acho que não seja válido, mas eu acho que não é solução. Eu penso que o caminho para a redução da violência doméstica é educação. Educação dos dois lados, educação das mulheres para que conheçam os seus direitos, as suas possibilidades, para que saibam identificar uma relação abusiva e com isso se defender ou não entrar nesse tipo de relação, para que as mulheres busquem os seus meios de sobrevivência, porque quantas mulheres se mantêm em relações
que já acabaram, nas quais não há o mínimo de respeito e sequer segurança para elas, porque elas precisam se manter naquela situação, porque elas não têm como se manter, não têm como se sustentarem sozinhas. E elas sabem que se elas deixarem o agressor, elas passarão fome, né? E eu penso que passa pela educação dos homens, pela educação dos meninos que estão crescendo agora, por uma educação antimachista, digamos assim, talvez não só feminista, porque eu sempre digo que o machismo não é o contrário do feminismo. O machismo é um sistema de opressão, né, de práticas agressivas e opressivas dos homens contra as mulheres. O feminismo combate o machismo. Então, eu acho que passa pela educação, mas penso que esse aumento da punitividade pela Lei Maria da Penha não vai, está muito longe de resolver o nosso problema. O problema da violência doméstica, ele é enorme, é uma tragédia, como a Bruna disse, passa pelo judiciário, passa por uma educação de todos, desde o preparo, e amanhã eu acredito que a colega Daniela da Rosa, que vai palestrar, e especificamente sobre esse tema, né, com um workshop de como proceder ao atendimento das vítimas de violência doméstica. Então, acredito que ao todo, mais delegacias especializadas, e que dentro dessas delegacias especializadas estejam pessoas aptas a lidarem com aquela situação, e educar as partes, educar todos envolvidos nisso. Eu penso que essa seja a solução. Certo, obrigada, doutoras. Tem mais uma pergunta aqui da doutora Denise Argemi. O Conselho Federal da OAB tem uma parte no site que trata do número de advogados no Brasil por gênero. Segundo as palestrantes, existe a possibilidade de fazer o mesmo aqui no Rio Grande do Sul, adicionando também a raça e etnia? Posso responder primeiro? Sim. Eu acredito que exista, sim, essa possibilidade. Na subseção de Rio Grande, nós trabalhamos na entrega das credenciais com um projeto da SEJA, que é a Comissão do Jovem Advogado, chamado Seja Bem-vindo. E quando os advogados chegam, eles recebem um questionário, e dentro desse questionário ali tem a questão de gênero e de como eles se autodeclaram, tá? Com relação à raça e etnia. Já é uma maneira da gente conseguir computar o número de advogados negros, mas a gente sabe que nós temos advogados com carreiras muito mais antigas, e é uma demanda nossa, e sim, algo que nós queremos muito. Seria muito interessante que nós pudéssemos saber quantos são os advogados negros. Eu acredito que seja algo que possa ser, sim, implantado dentro do sistema OAB como um todo, nível federal, estadual, e seccional e subseccional. Então, esse pleito já foi encaminhado, é uma das demandas da CEIR. Já foi dado andamento, estamos aguardando o retorno da secretaria, eu acredito. A presidenta, a doutora Carla, me corrige se eu estiver equivocada. E então, foi encaminhada já essa demanda. É um dos nossos projetos, das nossas linhas de trabalho, tendo em vista que é fundamental a gente ter esse senso, né? Eu acredito que para os próximos censos, para os próximos levantamentos, a gente já tenha a inclusão desse critério, né? O presidente Ricardo Breyer, ano passado, nos perguntou quantos advogados negros nós tínhamos na comissão e manifestou interesse. Então, reiterando que existe uma preocupação da instituição a respeito da inclusão, e é bem provável que em breve seja mais uma conquista da advocacia negra no estado do Rio Grande do Sul, que, nossa, não só em função do evento de hoje, eu fico muito contente, porque tem uma movimentação muito grande dentro da CEIR, é uma comissão muito produtiva,
e positiva, o que é fundamental. E eu acredito que a gente consiga agora, em breve, já alcançar esse objetivo. E o que também é muito importante referenciar, não foi parte da pergunta da doutora Denise, que também é uma parceira da CEIR, e é sempre importante referenciar que a doutora faz um trabalho maravilhoso. Eu sou do clube dela, né? Nós duas falamos forte quando é necessário e continuaremos falando, porque nós somos parte desse sistema também. A questão esse censo ele vai ser fundamental também para a gente conseguir pleitear no Conselho Federal as cotas raciais. Já tem um encaminhamento para as cotas de mulheres. Estamos nesse momento numa discussão de que mulheres, né? Quais mulheres vão ocupar essas vagas, o que é indispensável, porque é muito importante para que não perca a legitimidade, né, dessa conquista à inclusão das mulheres advogadas negras e também das mulheres advogadas não cis. Precisamos ter o nosso lugar de fala preservado dentro da instituição, então eu acho que essa demanda, conseguimos as cotas para as mulheres, agora precisamos das cotas, né, para os colegas, para as colegas negras, né, e negros, né, e é uma demanda, eu acho que de toda a advocacia, eu acho que não deveria ser uma pauta específica da CEIR, porque senão o todo perde a legitimidade, né, todos nós fizemos a mesma graduação para poder ingressar no sistema OAB, fizemos as mesmas cadeiras na faculdade e a faculdade não prepara a gente para o debate racial, nem para o debate de gênero, mas a ordem está aqui com as comissões justamente para isso, né? Para a gente conseguir levar esse conhecimento para os colegas que não tiveram acesso, sempre dá tempo. Poxa, eu não conheço muito bem da história do negro, da luta das mulheres negras, nunca trabalhei com questão de gênero. Procurem as nossas presidentes que estão aqui presentes, que elas vão receber todos e todas de braços abertos para que a gente consiga fazer essa mudança dentro da instituição. Porque fazendo dentro da instituição, a OAB é um exemplo, é a entidade mais lembrada no estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo que acontece lá dentro reflete positivamente na sociedade gaúcha. Então, temos que dar o exemplo e eu tenho certeza que as presidentas trabalham fortemente para isso. Respondido? Respondido. Aqui, eu gostaria de colocar a colocação da doutora Nelny Lorenzoni, que é uma das idealizadoras, junto com a Luciana Teixeira, com a Denise também, do movimento Independente 50-50, Advogadas Gaúchas pela Paridade. E aí ela coloca a seguinte pergunta: será que não estaria na hora de praticarmos internamente a paridade na OAB de gênero e raça? Quem sabe uma mulher negra na presidência? E aí, o que vocês acham? Doutora Bruna, primeiro eu. Faça as honras, doutora Maureen. Seria incrível. Por que não? Eu acho que no nosso trabalho, eu sempre digo que é um trabalho de formiguinha, nós vamos conquistando espaços, pouco a pouco, né? E sempre nos mantendo fortes. É uma aspiração. Nós temos hoje, se nós pensarmos, né, nosso lugar dentro da ordem há alguns anos atrás, nós avançamos muito. Nós temos um espaço para debatermos as nossas demandas, né, que é a Comissão de Igualdade Racial, sempre apoiada pelo presidente atual. Ele sempre nos dá muito apoio, né, apoia muito a comissão e as suas demandas, mas eu acho que futuramente, sim, é importante que a gente caminhe para que exista realmente uma paridade de gênero
dentro dos quadros da ordem e, obviamente, uma paridade de raça. Seria maravilhoso. Doutora Bruna. Então, eu digo que é possível. Tivemos, até 2018, não tínhamos sequer uma conselheira negra. Conseguimos quebrar o paradigma com muito trabalho e muito empenho. Então, por óbvio, o objetivo sempre é que a gente consiga, né, ocupar e acessar esses espaços de poder. Mas é uma luta, é uma caminhada que não pode ser só da advocacia negra. E nem só da CNA. Essa luta, ela precisa ser coletiva. O coletivo precisa compreender essa necessidade. O sistema precisa compreender essa necessidade. Então, a ideia, ela sempre existiu. Nós pensamos nisso. E eu acredito que já passou do horário disso acontecer. Então, nós contamos com o apoio das colegas, né, e dos colegas advogados, para que a gente consiga fazer esses encaminhamentos. Porque a nossa voz, ela é ouvida, sim, somos ouvidas, muito ouvidas, né? Mas a questão da escuta ainda ela está muito prejudicada. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Nós contamos com colegas maravilhosas, muitas delas têm empatia e se aproximaram da CEIR justamente com o objetivo de escutar. Então, a gente está caminhando para isso. Eu acho que seria lindo. Inclusive, a gente pode começar por minha campanha agora. Doutora Carla para presidenta. Eu já... Uma maravilha, eu acho. Letícia, desculpe eu interromper, porque eu já não teria mais fala hoje, mas tendo em vista o que nós estamos ouvindo aqui, eu preciso trazer uma notícia para vocês, que não tive tempo ainda de colocar no grupo, porque passei a segunda tarde num evento lá do Acre, mas nós tivemos uma deliberação na Comissão Nacional da Mulher Advogada ontem e concluímos essa reunião hoje pela manhã e temos agora, oficialmente, a Comissão Nacional apoia a paridade na OAB, assim como as nossas conselheiras federais, assim como as nossas dirigentes de caixa, e todas as mulheres, aparentemente, aqui do Rio Grande do Sul, vão aderir oficialmente à campanha da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, 50% é agora o desejo de todas as CMAs do Brasil de forma oficial. Eu precisava trazer isso para vocês. Que boa notícia. Que boa notícia. Bom, tudo foi maravilhoso, mas pelo andar do horário já estamos finalizando o nosso evento. A noite foi maravilhosa. Escutar a Maureen e a Bruna foi gratificante, só trouxe mais conhecimento a todos nós, a todas nós. Então, agradeço imensamente por terem abrilhantado essa noite. Agradeço a doutora Cláudia, presidente da CMA, a doutora Carla, presidente da CEIR. Agradeço a todos os participantes que estiveram essa noite aqui com a gente, escutando, perguntando, interagindo, debatendo. Foi uma noite maravilhosa. Convido a todos para amanhã estarem aqui novamente, em que nós teremos a oficina jurídica, atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. A doutora Líbia será a nossa mediadora. A doutora Daniela Rosa e a doutora Camila Fioli Leal estarão aqui abrilhantando, palestrando amanhã à noite para todos nós. Então, agradeço a participação de todos aqui nessa noite maravilhosa. Foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. Foi um excelente evento, o início de um excelente evento. Agradeço a todos e uma boa noite a todos e todas.